Estamos ao vivo, esperando o Robson Alfieri entrar para o primeiro Cinema em Diálogo. Nós dois vamos conversar muito, muito, muito sobre cinema. Peraí, deixa eu colocar meu arquivo de perguntas aqui. Aí. Opa, Robson entrou. Robson está entrando. Falta um minutinho para começar. Oi, Ei, Rob. tudo bem? Tudo bem, querido? 18 horas e 59 minutos. Vamos esperar um pouquinho para ver se entra uma galera, Cara, né? De qualquer modo, bom estar com você, brincar com você, dessa vez com roupa, né? Pica interna. Não, acho que depois as pessoas vão ver esse vídeo, né? Então a gente não pode fazer esse tipo de coisa, né? eu também Assim, é porque a pessoa me faz uma chamada de vídeo no meio do banho. Assim. tô pensando assim se a gente faz um apanhado do porquê, como é que a gente chega aqui, né? Eu e você, de repente, uma coisa de 1 minuto. Como é que a Pode gente ia ser, fazer para poder começar a falar sobre o cinema, de fato, né? Acho que é legal. pode ser. Vitinho Nogueira entrou. Olá, Tô- Vitinho Nogueira. Né? Deve vir pela página de Robson Alfieri, Sim, né? Bom, vamos começar já, Rob? Porque de qualquer modo isso daqui depois vai ficar disponível, né? tá bom. Independentemente das pessoas entrarem ou não. Então fala um pouquinho de onde a gente chegou até aqui, eu falo um pouquinho do projeto do cinema em diálogo, pode ser? Tá. Somos apaixonados por cinema, eu e Rodrigo. E aí Né? tem sempre. Eu tenho uma página de cinema no Facebook, e aí a gente é amigo há muito tempo e conversa muito sobre cinema, então a gente decidiu embarcar na ideia de discutir cinema. A gente tem falado com a ideia com a coisa da pandemia de ficar em casa, a gente achava que é importante a gente discutir, falar sobre a arte, e a gente escolheu o cinema como veículo de comunicação. Mas, e aí a gente vai aprofundando e vai sentindo como é que as coisas vão acontecendo e as temáticas vão entrando. Hoje a gente vai dar um início nessa ideia de falar sobre como o cinema tem, está acontecendo no cinema contemporâneo e tal. E aí Uhum. depois a gente pode abarcar para as questões de filmes e tudo mais. Tá ótimo. Bom, vou falar um pouquinho do projeto, né? Cinema em Diálogo nasce dessa vontade de falar de cinema, mas principalmente de falar de temáticas dentro de cinema, né? Assim, principalmente entender por que que aquele filme foi feito naquela época, de que modo ele veio, tentar abarcar essas coisas assim, tentando entender assim que existe um social por trás do cinema, né? A partir de conversas, né? Nesse primeiro a gente vai fazer um apanhado sobre como está o cinema atual em relação ao cinema do passado, algumas coisas assim, e a partir dos próximos nós vamos começar a falar cada semana de um filme em específico, mas sempre assim, tipo um filme que vai puxar vários outros. Então a gente sempre vai indicar filmes e depois colocar esses vários filmes dentro da nossa, dentro da descrição do vídeo que depois fica disponível. Né? De qualquer modo, assim, seguindo a página Cine Alfieri no Facebook, me seguindo no Instagram, no Facebook, seguindo o Robson no Instagram, no Facebook, né? A gente já se comprometeu a ter os informes desses filmes que a gente falar durante, né? Sempre assim com um link para o IMDb, uma ficha técnica, alguma coisa assim, para poder procurar o filme e também indicar se está em alguma plataforma de streaming, se está na Amazon, no Netflix, Globoplay, algum assim, se a gente souber, a gente também indica lá. Ok, Tá bom? Vamos maravilha. começar? Vamos. Bora. Sol. Diga. Pode soltar, pode dizer o que você quer. Beleza. Então, acho que a gente pode começar de repente fazendo um panorama um pouco generalizado sobre o quanto os temas sociais influenciaram no modo de fazer o cinema com o passar dos anos. Tá. Né? De repente, vamos começar a partir disso? O que você acha? Ok, não, beleza. É, Beleza. a ideia quando a gente fala social, a ideia da reflexão crítica, né? De pensar um filme, o quanto ele engloba as questões que estão emergentes na sociedade, na atualidade e tal. Na verdade, o cinema sempre fez isso na sua história, ele sempre teve um processo de criticidade, de colocar é, um, uma
um pensamento sobre aquele assunto determinado, né? Mas eu estou entendendo assim que o cinema contemporâneo, agora do século XXI, ele tem colocado isso quase como uma premissa, né? Então, é quase que necessário que algo que é reflexivo, que coloque um pensamento X em questão, seja primordial, né? Mesmo no cinema comercial. Então, mesmo nos filmes da DC ou qualquer outro filme que é mais público de bilheteria, questões raciais, enfim, né? O Pantera Negra, a, a, da atriz da Brie Larson, a Capitã Marvel, né? Enfim, todos esses filmes eles vão pensando e colocando a ideia de um pensamento a partir de uma reflexão a partir de uma ideia que vai se colocando. Então, a gente tem os últimos vencedores de prêmios, por exemplo, Parasita, que é um filme extremamente cheio de metáforas e reflexões e tal, e coloca a desigualdade social como pano não só de fundo, mas é a premissa principal do filme, né? Então, eu penso que essa questão ela vai ser cada vez mais utilizada e emergente. Estou entendendo assim, né, o cinema contemporâneo. Beleza. Então, o social tá ficando mais forte conforme vai passando o tempo. Quanto mais Fica. atual o cinema, mais social ele é. Eu acho que também é uma questão. Me parece que o público pede bastante isso, né? Eu acho que as pessoas estão querendo olhar para o cinema e ver, não ver só o entretenimento, né? Que também é bacana, obviamente, mas de olhar para aquilo e pensar no que aquilo influencia a minha vida, as pessoas que estão ao meu redor, né? O que eu penso sobre isso, sobre aquele assunto específico. Eu acho que as pessoas estão pedindo isso. Eu acho que o cinema se transforma não só por conta dos cineastas ou dos artistas, mas eu acho que o público está envolvido nisso, assim. O cinema brasileiro, será que a gente pode dizer que ele sempre teve uma premissa um pouco social? Porque se você for pensar em Deus e o Diabo na Terra do Sol, O cinema, o... eu acho que ele é, na sua raiz, um cinema extremamente crítico. Ele, mesmo no período da pornochanchada, e com a época da ditadura militar e tudo mais, mesmo nesse período, ele, com todas as censuras que haviam, ele tinha o cineasta dava um jeito de lançar alguma questão naquela pornochanchada toda, né? Claro que não como na época do Glauber Rocha ou antes da pornochanchada chegar, mas ele tá lá sempre o tempo todo questionando, né, colocando questões. Acho que quando vem a retomada do cinema brasileiro, com Carlota Joaquina e a década de 90 e tudo mais, aí isso se estende ainda mais, né? E aí fica como ponto principal do cinema brasileiro, e é só você olhar uma grande quantidade. Na verdade, tem um mercado ali, né? Tem as comédias, né, brasileiras, que são mais voltadas para o entretenimento, mas tem uma quantidade de filmes bastante significativa que traz a questão da sociedade, da reflexão o tempo todo, né? A gente pode citar inúmeros aí, muitos Sim. filmes. Você acha que foi ficando mais ainda com o passar do tempo ou sempre foi assim no cinema brasileiro? Não, eu acho que sempre foi. O cinema brasileiro em específico, eu acho que sempre foi. Bastante, assim. Quando a gente olha para o Glauber, né, e todos os diretores desse período da década de 50, 60, eles sempre foram extremamente... Aliás, aqui atrás é só... Não dá para ver, mas dá para até mostrar. Assim. É só filme brasileiro. É a coleção tem Eu vi. 200 E filmes o meu brasileiros. amado Ennio Morricone aí atrás de você, né? E o Só. Ennio Morricone. Amo. É tudo DVD. Eu tenho 1.200 títulos só brasileiros, que é uma paixão, assim. Hashtag vai emprestar pro Rodrigo. Mentira, ele não empresta DVD, tá, gente? Não empresto, porque já aconteceu de eu emprestar e não voltar. Então, Eu sei, eu tenho experiência com isso também. Eu tenho muito DVD aqui em casa, mas brasileiro, na verdade, tem poucos. Não tem muitos, não. imagina, eu empresto, sei lá, empresto um
sei lá, a coleção do Zé do Caixão, velho, sei lá, ou mesmo os filmes do Glauber, né? Aí, se não me volta o Terra em Transe, por exemplo, eu tenho, Nossa, eu tenho um treco. Primeiro porque é caro, né? E segundo porque não é fácil de achar. né? Sim. Não, gente, DVD é uma coisa cara, né? É, muito, poxa. O... Beleza, acho que nessa coisa social acho que ficou bem claro, né? Gente, Acho que quem está online, se quiser mandar uma pergunta, falar alguma coisa, eu vou olhando aqui e vou passando, tá? O Robson vai se preocupar em responder, eu vou moderando, tá? Ah, o Fábio Medeiros vai. disse que não empresto mesmo. Não, não empresto. Quem me conhece, eu não empresto. Eu já emprestei muito DVD na minha vida, já perdi muito DVD. É, Assim, então, e não, gente, as pessoas. Aconteceu já de emprestar e devolverem, mas às vezes acontece, né? A pessoa pega e finge que não viu. eu boto numa listinha, assim, porque se a pessoa não devolver em 6 meses, aí tá na listinha, recomprar, né? É foda. É como se eu tivesse dinheiro para ficar recomprando DVD, né? Ah, vai, vamos falar um pouquinho de premiação. Já que a Tá, gente entrou no Parasita, né? sim, Se a gente comparar, por exemplo, que Parasita ganhou esse ano um filme coreano, sim. entendeu? E principalmente um filme que tem uma bela produção, tem muitos efeitos, mas que se não tivesse ia ser tão bom quanto, porque o roteiro dele é fantástico, né? Ganhou o Oscar de melhor filme esse ano, em comparação com o do ano anterior, que ultra controverso The Green Book ganhar, né? Sim. A gente pode dizer que as premiações elas influenciam o modo de fazer cinema ou a sociedade influencia as premiações? A sociedade influencia as premiações, sem dúvida. Claro que é uma via de mão dupla, mas em primeiro plano, a sociedade, como eu disse, o cinema ele tem se tornado mais crítico justamente porque as pessoas querem, estão querendo ouvir falar sobre questões que os filmes apontam, né? E aí eles acabam atingindo um mercado maior de pessoas. Mais pessoas assistem esses filmes que têm um, um conteúdo mais reflexivo, crítico e tudo mais. Então a bilheteria automaticamente aumenta. Isso significa que a premiação também olha isso com mais cuidado. E começa a entender também que porque geralmente o Oscar, por exemplo, ele tinha uma grande parte dos membros que votavam no Oscar há anos atrás, eles eram americanos, né? E grande parte deles, inclusive, homens brancos e mais velhos. E aí, com Uhum. as novas reformulações, a academia acabou convidando várias pessoas que não são só os americanos, mas os estrangeiros, colocaram um percentual maior de mulheres, de negros e negras, de pessoas mais jovens. Então, esse ano, inclusive, eles convidaram acho que 850, 890 pessoas e metade delas, além de mulheres, era quase 50% de pessoas que não são americanas. Isso faz toda a diferença, porque aí você olha, as pessoas olham também para outras obras que não só as americanas, né? E faz diferença na votação, obviamente. Então tem uma somatória de coisas, eu diria, né? Estou falando do Oscar, mas também eu acho que se estende para Cannes, para Veneza, para Berlim, que ainda que seja uma mesa de artistas ou de produtores e técnicos que estão envolvidos no júri, né, para premiação, eles também são influenciados por essa sociedade, esses artistas, né? E aí eles acabam olhando para essas obras e percebendo que há uma diversidade de produção, que há uma diversidade de países que fazem cinema. O americano tem uma coisa muito louca, até foi falado do Bong Joon-ho no agradecimento, que ele disse que o americano tem preguiça de ler legenda, né? Então ele não assiste Uhum. filme estrangeiro porque ele tem preguiça de ler a legenda dos países de outros países, né? De outras línguas. Então ele disse para os americanos começarem a olhar para os filmes estrangeiros e perderem a preguiça de ler essas legendas, Ele é genial. perceber o quanto que o universo cinematográfico mundial
é tão interessante quanto o cinema americano, né? E é sempre problemático a gente fazer comparações, porque o cinema americano também tem uma história bonita, né? Incrível, tem coisas fantásticas no cinema americano, mas é nítido assim o desconhecimento do resto do cinema mundial por uma questão de distribuição e divulgação, né? Porque as pessoas não entram em contato com o cinema estrangeiro por não chegar até elas, né? Elas não têm a proximidade, né? É difícil a TV aberta transmitir cinema que não seja americano, é muito raro. Uhum. Os cinemas, eles têm a quantidade de filmes estrangeiros menor do que os filmes americanos, então as pessoas têm um contato maior com o cinema americano. Uhum. E não é porque elas não gostam, é porque tem uma questão de distribuição mesmo, né? E de conhecimento das obras. Porque aí quando você vai, né? Tem o cinema italiano, tem o cinema francês, tem o alemão, tem o próprio brasileiro, né? Tem a América Latina. O cinema latino-americano, por exemplo, é sensacional, né? A ascensão agora da Colômbia, do México, dos filmes aqui da própria Argentina, do Uruguai, né? São muito... Eles têm um processo também de incentivo às leis de cultura, né? Na América Latina, que está muito forte, né? A Colômbia tem um novo processo de incentivo de cinema dos últimos 15 anos aí, que fez a Colômbia subir muito assim, né? Na produção do cinema mundial, né? Enfim. Legal. Ó, Ah, meu Deus, perdi. O Fábio fez uma pergunta aqui. Robson, o que o cinema coreano e brasileiro têm em comum? Ambos têm mostrado muito a questão social. Olha, o cinema asiático, assim, se você olha para o cinema coreano, ele é um pouco diferente do japonês e do chinês, né? O japonês e o chinês têm uma questão, ele tem um ritmo, inclusive, bem diferente do cinema coreano. O cinema coreano ele é um pouco mais intenso, mais agitado, pelo menos os últimos, né? Os últimos. Se você for comparar com o cinema brasileiro, a temática talvez se aproxime, mas a forma de produção é diferente. As temáticas, elas realmente são mais... elas têm as questões, né, como o Parasita, ou como A Criada, ou todos uma tonelada de filmes, né? Old Boy, que tem essa questão da temática de reflexão sobre a sociedade e tudo mais, que é uma pegada do cinema brasileiro, mas a forma de produção do cinema coreano, a começar pelo incentivo do próprio país, é muito diferente, né? A Coreia está numa ascensão de produção cinematográfica por conta de incentivo fiscal gigante. Então a produção lá, inclusive de formação de novos cineastas, é enorme, coisa que aqui no Brasil tem acontecido o oposto, né? Então a produção tem sido tem tido dificuldades de gerar produtos porque não tem incentivo governamental, não tem apoio em distribuição, enfim. Então, o conteúdo se assemelha um pouco com o cinema coreano no sentido dos temas, né? Mas a forma, ela está bem distante por conta dessa forma de produção, né? E viva o K-pop, né? Que fez esse boom coreano acontecer, né? A cultura coreana está na moda, né? Tá. Não só no cinema, na música. Eles estão sabendo utilizar isso daí para o bem do próprio povo deles, né? Porque a Coreia está crescendo muito, né? Um processo de incentivo público, né? Além de todos os incentivos privados e tudo mais, tem um pensamento público sobre o significado da arte, né? A importância dela para a sociedade, a transformação dela. Isso na Coreia do Sul está sendo bombástico lá, assim. Por isso que está explodindo todas essas referências, né? Você pode e o pior é que ajuda economicamente, né? Não é nem só na questão do... Super, nossa! Né? Ajuda economicamente. A Coreia está crescendo economicamente porque o K-pop fez crescer e ela está investindo em tudo de cultura porque só está crescendo. Sem dúvida. Inteligência, né? Vou ser polêmico, tá? Bem polêmico, tá? Vou falar um ator, um diretor e um filme, tá? Nenhum tem ligação com o outro nesses casos, tá? Não sei se de repente o ator tem com o diretor.
Kevin Spacey, Bernardo Bertolucci e O Vento Levou. Tá? Você quer criar confusão Não, eu quero saber, quando você que tem uma análise bem mais completa, digamos assim, quando o cancelamento é algo legítimo e deve ser feito e quando ele pode ser considerado um exagero? Não estou falando para cancelar ou descancelar nenhum dos três, assim. É porque teve um movimento de cancelamento em relação aos três. Eu quero saber a sua opinião quando é legítimo e quando não é. Então, eu acho super problemático a questão do cancelamento, né? Cancelar a pessoa, cancelar a obra e tal. Eu acho que o mais fundamental, na verdade, é utilizar aquilo que, por exemplo, o Vento Levou, a problemática foi da Telecine, né? Foi a Telecine ou a HBO? Não, foi a Telecine, eu acho. De Não, tirada. foi lá nos Estados Unidos. Acho que é HBO Max, alguma coisa assim. A HBO Max, isso, foi a HBO Max. Eles isso. tiraram do streaming. Foi. Isso, por exemplo, eu acho problematicíssimo, porque a gente vai discutir várias questões do Vento Levou. Realmente é um filme datado em vários sentidos e principalmente com um olhar racista para a figura da empregada. Mas seria fundamental que, a partir desse olhar desse filme, você olha esse filme, assiste, e aí você problematiza e diz quais são as questões desse filme que se transformaram a partir do tempo, né? Então, se você traz uma Ava DuVernay ou o próprio Spike Lee, diretores negros, atores negros... O Steve McQueen de 12 anos de escravidão. Assim, você traz documentários de diretores, a 13ª emenda, I'm Not Negro, como é que é? Eu não lembro como é que foi. Eu não sou seu negro. Eu não sou seu negro. Então você traz documentários ou entrevistas ou falas de pessoas, artistas contemporâneos e que problematizam essa figura ou essa construção que foi anterior, né? E aí quando você faz essa ponte, essa análise, essa ponte de olho para a obra, vejo o problema dela e aí questiono ela, digo quais são as questões que me afligem, você cria uma ponte de reflexão verdadeira, né? De fato, do que proibia aquela obra que está lá da década de 40, 50, 30, enfim. Né? 37, agora, 18, alguma coisa. Agora, quando tem uma figura, a pessoa, né? Pessoa física, né? O Kevin Spacey, o Bernardo Bertolucci, aí a gente já entra em outra, que não é só a obra, que é a pessoa, né? E aí eu não acho legítimo o cancelamento, mas eu acho legítimo o questionamento sobre esse indivíduo, né? Porque é fundamental que você diga as grandes merdas, as coisas que essas pessoas fizeram, né? Agora o Johnny Depp é o da vez, né? Com o julgamento. Então... Tá sendo bizarríssimo, né? Mas ok. Bizarro. Então você tem que falar sobre isso. Óbvio que você tem que falar. Né? Você vai falar, vai fingir que não viu? Não, você vai falar. E eu acho justo e legítimo, inclusive, que esses artistas sejam... que eles não sejam chamados, né? Olha, você não está sendo chamado por tal motivo. Você sai do House of Cards porque você está com um processo de assédio sexual. Então, eu acho que a questão do House of Cards pegou em outra coisa, né? Porque... Fala tipo, morra, né? Morra. Cancelei, morreu, né? Sim. Eu acho que você pode até não querer mais ver aquele artista ou querer não ver mais o filme dele, né? Acho que é isso. Você pode não ver mesmo, é um direito da pessoa, né? Não ver o Lars von Trier, não ver os filmes antigos do Bertolucci e tal. Porque é uma decisão individual, uma escolha, e eu acho que é legítima. Mas eu acho que é legal o público tomar conhecimento desses casos. Até porque você tira um pouco o artista do pedestal, sabe?
eu também artista, né? A gente sabe o quanto que o artista é cheio de seus egos e se coloca num pedestal horrível, né? Então, quando você percebe que o artista também é um ser humano e comete erros horríveis, como o do Kevin Spacey, como o do Bertolucci, como o do Johnny Depp, enfim, aí você olha para isso e fala assim, bom, ele também é um ser humano que tá fazendo merda, então vamos olhar para isso, assim. Problematizar mesmo, né? Ó, o Fábio deu um gancho aqui para mim, que ele falou, e a gente lembra da academia ter premiado com o Oscar o Casey Affleck no auge da investigação. Por exemplo, você acha que se fosse essa galera que estava hoje Sim. no fazendo, esqueci o júri da premiação, que são pessoas ao redor do mundo, você acha que de repente ele não teria ganhado? Eu não assisti Manchester à beira-mar, tá? Então não tenho o que falar. Era grande. Hoje 2021, se bem que não faz tanto tempo assim que ele ganhou, né? E na Acho que época foi ano era, 2016. já tinha o Me Too, né? Eu acho que já tinha Me Too, já Não, tinha mas o todos. Green Book ganhou no passado, né? Então não faz tanto tempo. Quem? E tinha infiltrado na clã junto. Sim, o Green Book é um problema. Quando você olha para o Green Book e Né? e Foi ano passado, foi 2019. pois é. Então, é um problema. Um problema sério. Mas aí é que no caso do Green Book há uma dificuldade de compreensão do que a obra se propõe. Que tipo do homem branco que não consegue perceber. Eu acho que é mais legal do que eu falar é ouvir o Spike Lee falando sobre isso. Que ele fala sobre o negro mágico. Sim, Ele tem um vídeo eu já falando sobre vi isso. o Magical Negro, né? Que De ele repente fala. a gente indica nas nossas plataformas virtuais o vídeo do Ele tem Spike um vídeo Lee falando. explicando, porque na Pode ser época legal. do Faça a Coisa Certa, do filme Uhum. dele, também, eu acho que foi o Conduzindo Miss Daisy, se eu não me engano, que ele problematizou também no período e tal. E aí ele fala justamente sobre isso, sobre o branco que aparece, surge e salva o negro, né? Né? Ele é o salvador, né? Aparece como, É. como um cara. O Branco Salvador é uma coisa muito clara em muitas obras, né? Que é o que acontece com o personagem do Viggo Mortensen no filme no Green No Book, Green né? Book. Ele Sim. surge e transforma o Mahershala Ali, né? E segundo os familiares foi exatamente o oposto, né? Esse aqui é o grande problema. Porque é Justamente. baseado numa história real. Isso, os familiares do personagem, né? Disseram que era justamente o oposto. Então isso é gravíssimo, né? É muito ruim. Aí você premia de melhor filme com um Infiltrado na Clã no mesmo ano, que é o oposto disso, né? É completamente o oposto. Dirigido por um diretor negro, né? Sobre questões importantes e tal. O diretor negro, né? É o Spike Lee. É o, É o Spike Lee. Quero problematizar ainda a questão dos cancelamentos, para entender um pouco assim. E o Vento Levou, entendi tudo, mas assim, pensando em outros filmes que a gente venha assistir, algumas coisas assim, como a gente pode separar revisionismo histórico de licença poética dentro de um roteiro adaptado? Então, você sabe que o que foi que eu assisti um filme esses dias? Ah, não, a série da Globo, até o Fábio Medeiros que está aí comentou comigo sobre isso também. A série nova da Globo, que é do texto do Domingos Oliveira, Todas as mulheres do mundo. Então, é super interessante a série e tudo mais, só que ele tá calcado, assim, ele tá colocado a partir de um texto do Domingos Oliveira que é machista, Uhum. por inúmeras vezes, né? E aí eu sinto falta nesses casos, assim, eu adoro o Domingos de Oliveira, acho os filmes do Domingos importantes para a história do cinema brasileiro, mas, de fato, teve uma transformação da sociedade com os tempos, Uhum. né? Espera-se, né? Pelo menos deseja-se. Não sei se teve, mas deseja-se que tenha. E aí, quando você faz novamente a montagem do texto do Domingos Oliveira, Domingos? você pensa, vamos fazer um revisionamento, uma readaptação problematizando as questões que estavam lá no texto anterior, né?
Então, como que a gente problematiza o machismo desse personagem, né? Uhum. Vai deixar ele passar em branco, como se nada tivesse acontecido, ou a gente coloca ele em xeque? Eu acho fundamental que se coloque em xeque, né? Não foi colocado anteriormente, mas pode ser agora, ué, não é? A não ser que você Mas assim, não possa mexer. Mas assim, aí você não compra. mas o que eu quero entender, na verdade, é, por exemplo, a problemática do E o Vento Levou tem... Porque, assim, a questão do estupro... Porque tem um estupro, né? Quando o Clark Gable pega ela e depois ela acorda bem, tem aquela escada. Beleza, isso daí, na verdade, está meio que seguindo a história. Mas colocar o negro subserviente, Sim, feliz em ser subserviente, aí é revisionismo histórico, digamos assim. Né? sim. Mas como a gente separar, quando a pessoa fez um revisionismo histórico, de uma licença poética, uma licença dramatúrgica? Aquilo lá foi melhor para a história. Eu não sei se a gente consegue separar exatamente, viu, Rodrigo? Tô Eu pensando. posso dizer, por exemplo, Rob, que assim, o que o Tarantino faz em Era Uma Vez em Hollywood, Bastardos Inglórios, que ele muda, assim, é como se ele fizesse assim uma história, ele pega uma história que tem uma realidade e uma ficção, e essa ficção muda essa realidade, porque essa realidade realmente não aconteceu. A Sharon Sim, Tate morreu na vida real, ela não ficou viva, né? O nazismo aconteceu e foi muito ruim, né? Eu posso dizer que, por exemplo, o que o Tarantino faz é uma licença poética e não um revisionismo histórico? eu acho que no caso do Era Uma Vez em Hollywood, sim. É uma licença poética. Eu acho que ali porque ele conta algo que... Ele usa uma história verídica, né? Um fato que aconteceu, né? Baseado em fatos Uma reais, mas história terrível. forma completamente, né? Ele muda toda a história em função de uma reflexão sobre Hollywood daquele período, ou como ele poderia ser, né? Então, pensamentos utópicos sobre Hollywood e tudo mais, mas eu acho que nesse caso ele faz uma licença poética. Agora, mas também ao mesmo tempo, bom, nesse caso específico eu não vejo outra coisa senão a licença poética, assim, tô imaginando. Mas é que é muito difícil assim você olhar para o filme e pensar qual. Acho que é isso mais bonito do trabalho do artista, né? Porque ele utiliza a ressignificação ou a transformação daquele trabalho a partir de um ponto de vista individual ou coletivo daquele grupo de pessoas. Então, não necessariamente é o seu ponto de vista, né? Pode ser um outro. E aí é o Sim. legal, a mais bonito de ser um espectador nesse sentido é de você olhar o ponto de vista desse artista, né? E aí você cria o seu, né? Pensa como você faria ou como você imaginaria, mas você olhar para ele de forma generosa, de como ele está encarando aquele fato, qual é a licença que ele está tirando poética disso, ou a, qual a transformação que ele está propondo, eu acho que não é fácil de fazer. Porque a gente tem tendência a falar assim, não, isso jamais, eu não faria isso, né? Não, você nunca tem uma abertura para olhar o que ele fez sem sem o seu véu, né, de construção. Então, de Dá para repente, eu fazer as posso. duas coisas, né? Dá para fazer as duas coisas. Dá para olhar o que o artista fez, dá para você criar como você imaginaria, né? Então, porque, por exemplo, eu fiquei muito assustado com o E o Vento Levou, porque eu não tinha problematizado nunca aquelas coisas. Eu nunca tinha pensado naquelas coisas quando começou essa discussão recente. E o Vento Levou é um filme que eu assisti muitas vezes, Sim. assim, que eu conheço muito bem. Assim, então eu fiquei um pouco assustado, não pelo fato de pegarem de colocarem em discussão, foi pelo fato de eu não ter percebido, levando em conta que eu tenho um certo estudo nesses movimentos sociais, né? Olhado para o filme, já tinha sacado Eu essa não. pegada. Eu não, foi a partir disso, entendeu? E é esse olhar, assim, acho que de Olha, repente vai ser, o caminho é sempre ter alguém para discutir sobre o filme, né? Porque eu mesmo não consegui identificar.
Eu identifiquei depois que eu li sobre. Aí eu falei assim, não, eu tenho aqui em casa, né? Eu falei assim, vou reassistir. Eu reassisti, eu falei assim, puta que pariu, tá lá, tá É, lá. é que essa história vem também da própria figura da atriz, da Hattie McDaniel, né? Porque a É, história dela existe, né? E essa é, história já é dela, apesar de pouca gente conhecer, por exemplo, que é. ela não entrou na, na, na cerimônia do Oscar, que ela só entrou para receber o prêmio, Ela não esteve na estreia do E o Vento Levou, porque foi em Atlanta e Atlanta ainda tinha lei segregacionista, né? justamente. Sim, são Ela entrou coisas assim. assim, tipo, Não, ganhou o Oscar e aí sai lá do saguão, né? E vai correndo para receber o prêmio. É muito louco, né? Então, porque não aí assim, tem essa história que foge até do próprio filme, mas que automaticamente revela, inclusive, tudo que está em volta desse próprio filme, né? Porque se a atriz que estava concorrendo ao prêmio máximo dos Estados Unidos não conseguia sequer chegar na fileira principal, que é a fileira onde todos os indicados ficam, por que a obra seria isenta das questões, das problemáticas das questões raciais do período? Né? Provavelmente ela estaria refletida ali. A não ser que o diretor fosse bastante visionário, né? E ele é. e empático, É, né? eu acho que O Vento Levou é um filme que a gente pode discutir muito, porque vou soltar uma informação aqui, mas a gente deixa para discutir depois, porque a gente tem que terminar nossa live. Que a gente está bastante tempo aqui. Você não tem noção. Não tem Não, mas problema. eu vou soltar essa informação. Assim, que a Vivian Leigh, ela trabalhou 3 vezes mais do que o Clark Gable e ganhou 5 vezes menos. Eu tenho esses números aqui, em algum livro. Assim, O Alessandro, né? Tá dizendo que Alessandro. o Hitchcock tinha que ser revistinha. Tinha que ser revisto. Tinha que ser, amo o Hitchcock, tá? Mas ele tinha que ser revisto, de fato. Tem questões, muitas questões, né? Sim, Mas eu acho que é sim. natural e bom que tem essas questões, porque significa que a gente está num processo evolutivo, né? Porque se a gente continuar com o mesmo pensamento da década de 50, algum problema tá, entendeu? Passaram-se Então, de repente, a gente pode começar a pensar um pouco como, opa, um objeto histórico, não com objeto histórico falando assim. E O Vento Levou não é um objeto histórico de algo que acontecia quando aconteceu a Guerra Civil Americana. É um documento histórico de quando ele foi produzido em 1937, justamente. Você olha para isso né? como E o livro, ele não é daquela época. O livro não é do século XIX. O livro foi lançado 5, 6 anos antes do filme. sim. Então, na verdade, ele mostra a sociedade, como a sociedade via as coisas na época que o filme foi produzido. A gente pode dizer isso, não é? Acho que sim. Acho que sim. É isso. É isso. Não, beleza. Rob, acho que a gente tem que encerrar por aqui, porque senão vai ficar gigantesco, tá? Então, de repente, bom, gente que está aqui, eu quero agradecer muito. Quer falar alguma coisa, Rob? Não, agradecer também. Acho que a experiência de É. dialogar, a paixão, que a Eu que paixão. não anotei nenhum dos filmes que a gente falou aqui. Eu vou ter que reassistir depois e anotar para a gente fazer Tá. as fichas técnicas, porque a gente falou de muito filme, tá? Depois coloca nos comentários as citações que Não, a você. gente faz uma descriçãozinha quando for postar, né? Tá. Falando tudo, mas depois eu vou pegar tudo isso daí, tá? Gente, toda quarta-feira às 19 eu e o Robson vamos estar aqui. Hoje foi um apanhado geral. A partir da semana que vem, a gente vai falar de um filme por semana, mas assim, a gente vai pegar o filme, vai pensar na temática do filme e a partir dele vai puxar outros, tá? Posso falar qual é o da semana que vem, Rob? Pode, diga. Que eu também não sei. Semana que vem a gente vai falar do filme, do principal filme LGBTQIA+, de 2019, chamado Retrato de uma Jovem em Chamas. Ótimo. Né? Isso. A gente vai fazer postagens falando qual filme é, de repente, se quiserem assistir antes, quem não assistiu, para entrar um pouco na conversa, mandar algumas coisas, vocês vão ser muito bem-vindos. Retrato de uma Jovem em Chamas, repetindo, tá? Assim. É o E filme semana que vem às 19... Oi? Filme francês. Filme francês, ó. Já vamos abrir o nosso mundo, tá bom? Né? Esse vídeo eu vou disponibilizar no IGTV,
vou provavelmente colocar no YouTube, Robson vai disponibilizar na página dele do Cine Alfieri. Eu também vou colocar no Facebook, mas aí quando a gente disponibilizar, eu vou disponibilizar já na descrição, colocando os filmes que a gente citou, alguma coisinha do IMDb, alguma coisa assim para vocês procurarem. Comentem, conversem com a gente, porque toda semana a gente vai estar aqui, tá bom? Quero agradecer muito, Rob, muito obrigado. Lindo a gente começar esse projeto 15 anos depois, fazem 15 anos que a gente trabalha junto. Isso Né? aí. E semana que vem a gente manda ver. Obrigado, gente. Beijos. Gente, um beijo. Obrigado por quem veio aqui, viu? Beijão. Beijo.